E aí, povo, bora para mais uma parte das aulas de reações de substituição. Eu vou falar sobre 3 reações extremamente importantes. Guarda na cabeça de vocês, são reações extremamente importantes dessa parte de substituição, talvez as mais importantes, que são as chamadas reações de esterificação, saponificação e transesterificação, tá? Então, se você precisar assim, guardar é, 3 reações na sua cabeça, são essas 3 que você tem que guardar de substituição, tá? As outras são complementares, essas aqui são essenciais, que despencam no Enem, tá? Despencam, tudo bem? E para quem, né, tá aqui no Distrito Federal também, o PAS cobra bastante esse tipo de reação, ok? Primeiro tipo de reação é chamado de esterificação, que é nada mais, nada menos do que fabricação, do que produção de um éster, tá? Como que ocorre essa reação? Você vai ter um ácido carboxílico reagindo com álcool para produzir éster e água. Fim. É isso. Certo? Só isso. Tá? Vamos ver aqui o mecanismo geral da reação, né? A equação geral da reação. Você tem aqui um ácido carboxílico, né? A função carboxílica está aqui, né? O grupo funcional. Você tem um álcool com o grupo funcional hidroxila, né? Em meio ácido, tá? Em meio ácido produz-se o éster e água. Como que isso ocorre? Muito simples, você vai substituir uma parte pela outra. O que vai acontecer? O OH do ácido carboxílico vai reagir, né? Vai interagir com esse Hzinho do álcool para formar a nossa amiga água, certo? E esta outra parte aqui que sobrou, o OR, vai entrar no lugar dessa ligação que foi rompida com o oxigênio aqui, entra no lugar do carbono, entra para ligar com o carbono. Fim, ok? Eu até coloquei em cores diferentes para ficar super simples para vocês. Tudo bem? Então olha só, exercício, um exemplo aqui, bem simples de baixo aqui. Vamos lá, ácido butanóico. Monta a estrutura, se quiser pausa, coloca no caderno. Eu vou montar aqui, tá? Ácido butanóico, CH3, CH2, CH2, C, dupla O, OH. Esse é o ácido butanóico. Isopropanol. Eu vou colocar o OH do lado de cá para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Isopropanol é um álcool. Isopropan, né, é do isopropil. O isopropil não é isso aqui, ó. Certo? Radical isopropil. Álcool isopropílico ou isopropanol. E aqui você tem um Hzinho também. Tá? CH3 aqui. O que vai acontecer? Mesma coisa. O OH do ácido vai interagir com o H do álcool para produzir água, certo? E aqui você vai ter a produção do éster, que vai ser, vamos lá, ó, não sei se vai caber, CH3, CH2, vou colocar para baixo aqui, tá? CH2, C, dupla O, C, agora essa parte aqui, né? C, o H continua. CH3, CH3, certo? Essa parte aqui entrou, né? Vamos lá colocar de outra cor. Essa parte, opa, vou botar aqui. Essa parte aqui entrou aqui para ligar com o carbono. Tudo bem? E formou esse negócio aqui. Nome. Lembram? Tananana, ato de tananana, ila. Essa parte aqui é do ácido. Essa parte aqui do álcool. Quantos carbonos na cadeia principal? 4, né? Então fica butano, ato de... Como é que é o nome desse radical? Isopropila. Beleza? E água. Tá bom? Mais água. Beleza? Saponificação. Ah, uma coisa, olha só. Nesse sentido, é a esterificação. No sentido oposto, porque isso aqui é uma reação que é reversível, você pode tanto ocorrer
dessas substâncias para essas quanto dessas para essas, tá? Então, tecnicamente, seria do reagente para o produto e do produto para o reagente, tá? Então, no sentido direto é chamado de esterificação, no sentido inverso é chamado de hidrólise ácida de éster, tá? Hidrólise ácida de éster. Tudo bem, esse é o sentido oposto. Segunda reação extremamente importante é chamada de saponificação. Saponificação tem a ver com o que? Produção de sabão, tá? Qual que é a ideia dessa reação aí? Vejam só. É um éster, certo? Um éster reagindo com uma base, no caso soda cáustica, para produzir um sal orgânico e um álcool. A ideia da substituição é a mesma, tá? Outro nome para saponificação é chamada de hidrólise básica de éster. Essa aqui é hidrólise ácida, no sentido contrário, e essa aqui é hidrólise básica de éster, tá? Vamos ver aí como é que funciona esse mecanismo, né? Ou não mecanismo, porque o mecanismo é muito mais complexo do que isso, mas como é que a gente entende isso aqui, tá? Vai haver, deixa eu colocar de outra cor aqui, vai haver a quebra dessa ligação iônica, certo? O Na+, o H-, né? Vai haver também a quebra aqui, certo? O O vai ficar negativo, o R vai ficar positivo. Lembra, positivo com negativo. Acabou, tá? O Na, então, vai se ligar ao O, Na+, O-, né? Fome e vontade de comer. E aqui, mesma coisa. Vai produzir o quê? O álcool, tá? Lembra que esses R's aqui, gente, isso aqui são radicais alquila. Você pode colocar uma cadeia carbônica qualquer. De 1, 2, 3 carbonos, pode ser um isopropil, pode ser um sec-butil, pode ser uma cadeia carbônica ramificada, não importa, tá? A diferença desse R para esse R' é que eles não precisam ser necessariamente iguais, tá bom? Então o que acontece? Quando você tem aqui um ânion, você tem um cátion, você forma um sal. Só que como é um sal derivado de um composto orgânico, é chamado de sal orgânico. Tudo bem? Na produção de sabão, especificamente, a matéria-prima para a produção de sabão, como vocês já devem saber, é um óleo e uma gordura, tá? Óleos e gorduras são triésteres, então são 3 ésteres numa mesma estrutura, por isso é chamado de triésteres, que na bioquímica e na vida a gente conhece como triglicerídeos, ok? O que são os triglicerídeos? São produzidos, é uma reação que você consegue obter triglicerídeos a partir de uma reação entre um ácido graxo, tá? E o glicerol. Aí, vamos lá. Expliquei o que é óleo e gordura, depois triéster, triglicerídeos, e vamos ver o que é ácido graxo, então. Ácido gráfico nada mais são do que ácidos carboxílicos, tá? São ácidos carboxílicos de cadeia longa, que essa cadeia, né, de carbonos tem entre 4 a 36 carbonos. É muito comum você ter 18, 20, 22 carbonos, tá bom? É mais comum esses aqui, mas é considerado esse ácido carboxílico de 4 a 36 carbonos. Glicerol é conhecido também como glicerina, que é usado para fabricar sabonete, aquele sabonete cheiroso, né? E também sabonete líquido, essas coisas, né? E essa é a fórmula da glicerina. É um triol, né? É um triálcool, certo? Fica 1, 2, 3 propanotriol, tá? Ou propano 1, 2, 3 triol, certo? Esse aqui são só figuras, são só imagens de 2 ácidos graxos que eu coloquei para vocês. Um é chamado de ácido oleico e esse é o ácido elaídico, tá? A gente trabalhou com eles naquele exercício do Cistrans, então isso aqui é só simplesmente estou repetindo, né? Só para vocês verem aqui, ó. Pensa, se um ácido o elaídico é reagente para você produzir um ácido, um triéster, né? Um triglicerídeo. Se você está na posição trans, concorda que a posição trans empacota muito mais fácil do que a posição cis? Como assim, professor? Se eu estou com uma molécula, né, que ela é retinha, não é muito fácil empacotar uma na outra do que eu pegar uma molécula que ela não é linear, certo? Tá? Então isso aqui é só um exemplo, né? Outra coisa que a gente abordou também na outra aula é que o composto trans, né, tem um comprimento maior do que o composto cis, certo? Se você for pegar o comprimento mesmo, desse ponto até esse ponto aqui, e desse ponto até esse ponto aqui, tudo bem? Vai ser maior.
Agora falando sobre transesterificação, que é a última reação importante daquelas três que eu falei, né? Transesterificação simplesmente transforma um éster em outro éster, tá? Equação genérica é um éster 1 reagindo com um álcool 1, produzindo éster 2 e um álcool 2. Então, além de você produzir um novo éster, você produz um novo álcool, tá? Qual que é a ideia da reação aqui? Vamos observar. Ó, mesma coisa, tá? Esse OR' aqui, lembrando que R é uma cadeia carbônica qualquer, vai reagir com esse Hzinho do álcool, certo? Vai produzir um novo álcool, tudo bem? Vai produzir um novo álcool, certo? E esse OR duas linhas aqui vai entrar neste éster formando outro éster, um novo éster. Tudo bem? Então repara que antes aqui essa parte do éster era OR'. Agora passa a ser OR duas linhas. Então você transformou isso aqui num novo éster. Ok? Onde que a gente vai usar isso aí? Que tipo de exercício que cobra transesterificação? Na produção do biodiesel. Certo? Você tem aqui, ó, um óleo, uma gordura, né? Ó, isso aqui, ó, um éster, dois ésteres, três ésteres na mesma, né? Na mesma substância, na mesma substância você tem aí um triglicerídeo. E pode ser tanto um óleo quanto uma gordura. E eu vou explicar o que é óleo e gordura aqui no próximo passo, tá? Aqui você tem o álcool, que no caso vai ser o metanol. Tudo bem? Um carbono só metanol. Você tem 3 moléculas de metanol para transformar cada um desses ésteres aqui, tá? E você vai ter aqui o nosso amigo biodiesel, certo? Que é um éster, que são ésteres, né? Éster 1, éster 2, éster 3. E você vai ter aqui, ó, lembra que eu coloquei na parte anterior? 1, 2, 3 propanotriol, não é? Certo? Propan 1, 2, 3 triol. Tudo bem? É que é outra forma de você falar. Você tem o que? Glicerol ou glicerina. Vamos olhar aqui o que está acontecendo nessa reação, certo? Esse CH3O vai entrar aqui nesse carbono, porque todas essas três ligações aqui vão ser rompidas. E cada um desses Hs, porque são três moléculas de metanol, cada uma dessas três moléculas vai entrar nesse oxigênio, nesse para formar o glicerol. Tudo bem? E esse aqui, o produto resultante, vai ser o biodiesel. Tá? Qual é a diferença, ou qual é a origem dos óleos e das gorduras? Tá? A origem, tanto de óleos e gorduras, pode ser animal, quanto pode ser vegetal. Elas são chamadas, né? Os óleos e gorduras são chamados de triglicerídeos, né? Que a gente conhece como triésteres, porque são 3 ésteres numa mesma substância orgânica, tá? Características. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras são sólidas à temperatura ambiente. Mas isso é uma característica física, visual, assim, né? Vamos observar mais nos aspectos químicos, tá? Aqui eu tenho o exemplo de uma gordura e de um óleo. Então a gordura, a gente vai ter a característica de ter pelo menos, tá vendo que ela tem 3 cadeias de carbono aqui, ó? Essa é a primeira cadeia, essa é a segunda cadeia, essa é a terceira cadeia, certo? Então a gordura vai ter pelo menos 2 cadeias saturadas, ou seja, 2 cadeias sem ligações duplas entre carbonos, ok? Pelo menos 2. Pode ser as 3? Pode, entendeu? Pode ser 2 insaturadas? Não, não pode. Gordura, então, tem pelo menos 2 cadeias dessas 3 saturadas, ou seja, sem ligações pi entre carbonos, tá? Os óleos é basicamente o oposto. Ele vai ter que ter pelo menos 2 insaturadas. Então ele tem a primeira insaturada, aqui a terceira insaturada, então ele é classificado como óleo. Poderia ser as 3 insaturadas? Poderia, continuaria sendo óleo. Beleza? Então essa aí foi a parte de reações de substituição. Existem outras? Sim, existem outras. Mas elas são muito raras, são muito secundárias, assim, e vale a pena a gente dar bastante atenção para estas aqui. Ok? Valeu!